Olá pessoal, tudo bem? Eu queria aproveitar a oportunidade desse vídeo para falar de um assunto muito importante, muito relevante para o mundo que nós estamos vivendo. E que assunto é esse? Terras raras, né? O que esse termo terras raras se refere, né? Então vou mostrar aqui no vídeo os elementos químicos terras raras. Na verdade, 16 metais terras raras, como eles são os óxidos, e vou falar de algumas aplicações tecnológicas desses elementos terras raras, né? Hoje sabe-se que eles não são terras, é uma denominação antiga, da época que eles foram descobertos, porque eles são metais, e não são tão raros assim, porque muitos metais de uso tradicional, tanto pela indústria como a indústria eletrônica, são mais raros do que eles, né? Podemos citar o cádmio, o mercúrio, o chumbo, o estanho e o germânio, que é usado na indústria eletrônica, que são mais raros do que esses elementos terras raras, né? E hoje os terras raras também são alvos de disputa comercial, principalmente entre os Estados Unidos e a China, porque a China detém 90% da produção de terras raras do mundo, né? Porque ela, há 30 anos atrás, ela dominou toda a cadeia de produção de terras raras, né? Desde a mineração, da concentração, da separação e da metalização dos elementos terras raras, né? E qualquer segmento tecnológico para se avançar hoje em dia precisa fazer uso de terras raras, né? Por exemplo, a eletrificação de carros elétricos, eles são indispensáveis. O motor elétrico, por exemplo, tem ímãs de terras raras, né? A indústria eletrônica também faz uso de terras raras, né? Ela não se desenvolve sem uso desses elementos terras raras, seja nos celulares, em televisores, computadores, em chips. A área médica, então, muitos equipamentos da área médica, como tomógrafos, endoscópios, equipamentos de ressonância, fazem uso de terras raras. E para a indústria militar, eles são tão estratégicos que muitos equipamentos militares não são possíveis de serem construídos sem eles. Por exemplo, equipamentos de visão noturna, lasers e de navegação, que são utilizados em drones, não podem ser construídos sem terras raras. Enfim, eles estão por todo lado e são alvos de disputas de interesses militares e comerciais mundo afora, né? Nós podemos ver que de um mês para cá, na posse do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né, que guerras vão ser travadas no futuro, estão sendo travadas no presente, devido à disputa de recursos minerais e terras raras de muitos países, né? Por exemplo, a ajuda militar americana para a Ucrânia está condicionada à exploração dos vastos depósitos de terras raras que existem na Ucrânia, que são de interesse da Rússia e também da Europa, né? Bom, enfim, terras raras está em tudo. Então espero que você goste desse vídeo, se aprenda sobre o que são as terras raras e compartilhe com seus amigos, né? Porque é um assunto muito relevante e importante para o mundo que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Agora eu vou mostrar para você os elementos químicos que fazem parte do grupo das terras raras, né? E há uns 10 anos atrás, eu escrevi esse livro aqui, Guia dos Elementos Químicos, que ele basicamente ensina a tabela periódica por imagens, né? Então aqui tem a história de como os elementos químicos foram descobertos, onde eles ocorrem, aplicações e inclusive os terras raras, né? Então os terras raras, todos eles estão aqui, esse grupo de 16 elementos que começa aqui no lantânio e vai até o lutécio. Então no livro tem muitas das aplicações tecnológicas deles, para vocês entenderem bem a importância dos terras raras no nosso tempo. E acompanhe o livro, a tabela periódica também foi aqui editada pela Pilar, que é a minha empresa. Então essa tabela, ela contém todos os elementos químicos fotografados
nas formas metálicas, e conta um pouco da história, como é que eles foram descobertos. E, propriamente falando dos montanídeos, eles são esse grupo aqui que tem o lantânio, o sério, praseodímio, neodímio, promessa, que é radioativo, mas não existe na natureza, tamário, európio, gadolínio, tébio, disprósio, ômio, érbio, túlio, itérbio e lutécio. Então, como foi mencionado, o grupo dos elementos terra, ele contém os 14 elementos químicos, e além disso, ele tem também o estândio e o íon. Na natureza, os elementos terra sempre eles estão associados aos mesmos minerais. Não existe nenhum mineral na natureza que contém um ou outro isoladamente. Então, todos os minerais, as fontes terra-raras, contêm todos esses elementos. E aqui na Quimab, nós comercializamos aqui no Brasil compostos de terras raras, metais terras raras, e também padrões da marca Spexol, que são destinados para a calibração de equipamentos que analisam os elementos terras raras, tanto em rochas, minerais e em água. E basicamente são dois tipos de equipamentos hoje em dia que se utilizam nessas análises terras raras, na descoberta dos terras raras de minérios. Um é esse equipamento, o equipamento dos espectros de emissão atômica. Então aqui se analisa os terras raras em água, matérias geológicas e minérios. E o outro equipamento muito utilizado é um equipamento chamado fluorescente de raio-x, como esse daqui. Esse também é utilizado. Então aqui na Quimab nós produzimos padrões para análise de todos esses elementos, terra rara e da tabela periódica em si, praticamente. Aqui eu reservei para vocês conhecerem todos os elementos terra rara, na forma tanto de óxidos ou na forma metálica. Então aqui a gente pode ver, começar com o escândio, o óxido líquido, lantânio, sério, praseodímio, neodímio, tamário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ômio, érbio, túlio, itérbio e lutécio. E a maioria desses óxidos são todos brancos, mas alguns possuem coloração diferente. Por exemplo, o óxido de érbio é o único óxido da tabela periódica que tem essa coloração rosa. O ômio é amarelo, o térbio ele é marrom, e o único óxido de metal que é roxo ou lilás é do neodímio. O praseodímio já é preto, o sério tem uma cor ligeiramente creme, né? O resto são todos brancos. E apesar de ser chamados de terras, mas na verdade todos eles são metais, são elementos metálicos, né? Então, como podemos ver, esse aqui é o érbio, ele é o metal, né? Ômio é metal, né? Então todos eles têm características metálicas. Alguns deles são muito reativos, aí precisam ser preservados em óleo mineral, no caso como o lantânio, praseodímio, que eles reagem muito rapidamente com o oxigênio atmosférico, né? E então eles são preservados, mantendo eles em óleo mineral, né? Ou até mesmo em atmosfera inerte. Por exemplo, aqui temos o neodímio, que ele está característica mesmo metálica, mas está preservado em atmosfera de argônio. O lantânio aqui, ó, ele rapidamente, se ele estiver exposto ao ar, ele oxida, por isso eu mantenho ele preservado em óleo mineral, né? O praseodímio também, né? E praticamente do gadolínio para frente não é necessário, eles já são estáveis, mais estáveis ao oxigênio atmosférico e não se oxidam facilmente. Por exemplo, esse daqui é o metal ômio.
apesar de ser há bastante tempo que eu cortei ele está ainda sem oxidar, então com a característica metálica. Então essa é uma característica importante dessas raras, é a retividade química dele, né? Então, mas todos eles são metais típicos, são bons condutores de eletricidade, de calor, tem brilho metálico, a maioria deles são cinza, são todos os elementos químicos da tabela. Aqui no Brasil existe um mineral onde se tem as maiores reservas de terras raras do mundo. Aqui no Brasil temos a areia monazítica, que é essa areia que ocorre aqui, principalmente nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo, e ela contém fosfato de terras raras na forma de areia monazítica. A areia monazítica é um fosfato de terras raras. Então essa areia monazítica tem praticamente todos esses 16 elementos, mais um outro elemento negativo chamado tório, que faz parte da areia monazítica. Então, aqui no Brasil, essa aqui deveria ser a principal fonte de extração de elementos terras raras. E no mundo tecnológico de hoje, eles possuem aplicações de alta relevância tecnológica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas propriedades, algumas aplicações dos elementos terras raras. O sério. Esse aqui é o elemento químico sério. Ele é muito reativo. Uma das principais aplicações do sério é a produção de ligas para uso em pederneiras, por exemplo, pedras de isqueiro. Então aqui eu tenho sério e aqui eu tenho uma lixa. Vou mostrar aqui para vocês. Então, quando eu passo ele numa lixa, os fragmentos finamente divididos do sério se inflamam no oxigênio. Então, por isso que ele é usado na produção de pedra de isqueiro, em ligas de concreto, chamado lixo metal. Então, essa é uma aplicação importante do sério. Um outro elemento de terras raras, talvez aquele que tem mais importância tecnológica no mundo atual, é o neodímio. Por quê? Porque com o neodímio se faz os superímãs, que são ímãs muito poderosos que são utilizados nos motores elétricos, nos veículos elétricos. Então eles são ímãs muito fortes. Então, esse ímã é uma liga de neodímio e ferro-boro. Então ela tem muita importância tecnológica no mundo de hoje, né? Na eletrificação dos veículos. Uma outra aplicação muito importante são nos aparelhos celulares, televisores e displays. Aqui, por exemplo, eu tenho um composto chamado óxido sulfeto de hidro e európio. Então ele tem dois terras raras, tanto o európio quanto o hidro. E em presença de luz ou excitado por um campo elétrico, eles fosforescem. Eles emitem brilhos. Assim. Então esse brilho que ele está emitindo aqui é devido à presença de terras raras nesse composto, nesse fósforo, que é usado em paredes de celular e principalmente em televisão. Então tirei, excitei ele e o brilho continua. Então esse é uma aplicação muito importante do európio. Uma outra aplicação que nós podemos mencionar são vidros ópticos, como esse aqui. Esse aqui é um vidro óptico que contém dois elementos terras raras, que é o praseodímio e neodímio. O que esse vidro faz? Ele é usado em equipamentos de máscara de solda porque ele bloqueia a luminosidade intensa do sódio, aquela parte amarela intensa da luz, permitindo que os soldadores enxerguem aquilo que eles estão soldando. Então essa é uma aplicação na área óptica muito importante,
os elementos terra raras. Aqui temos um outro filtro óptico, que é um vidro de ômio, do elemento químico ômio. Esse elemento no vidro, ele é utilizado para a calibração de lasers e equipamentos ópticos. Então esse aqui é um filtro que contém ômio, então ele tem essa importância na calibração de equipamentos como espectrofotômetros. Aqui tem um outro filtro de ômio, que é utilizado em calibração de espectrofotômetros também. Esse aqui é uma solução de perclorato de ômio. Então a indústria de ótica utiliza muito esses elementos terras raras. Voltando aqui na areia monazítica, que é o principal mineral que contém terras raras no Brasil, e ela tem uma limitação muito grande da sua exploração mineral, justamente por ela conter elementos radioativos, como o tório e o urânio. Então, isso faz com que esses minerais contendo elementos radioativos sejam propriedade da União. Então, eles não podem ser explorados. Então, isso que ocasionou um grande atraso na pesquisa e exploração de terras raras no Brasil, porque a dependência da exploração desses recursos de terras raras sempre ficou ligado a uma lei nacional de minerais radioativos, que impedia a exploração desses minerais pela iniciativa privada. Eu vou mostrar aqui, eu tenho o contador Geiger, vou mostrar a presença do tório na areia monazítica. Então esse aqui é um medidor de radiação, e ele mostra, aqui está as contagens, aqui está com pouca radiação. Ao aproximar ele aqui da areia monazítica, já podemos ver no gráfico que ela já começa a detectar a radioatividade. Então esse aqui é um equipamento que é utilizado na prospecção, principalmente de metais radioativos e também terras raras, porque os terras raras sempre estão associados ao tório e o urânio. Então já podemos ver aqui no gráfico que a intensidade da radioatividade já está aumentando. Então isso mostra que é uma areia radioativa e que tem terras raras. Para finalizar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido quais são os elementos terras raras e as aplicações tecnológicas que esses elementos têm para o nosso mundo nesse momento.